Já o Flamengo já faturou 24 milhões de euros com transferências nessa janela de inscrições. Plata está fora. Quem será seu substituto? Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabia que o Flamengo já faturou 24 milhões de euros ou 144 milhões de reais nessa janela de transferências? Estou incluindo nesse valor a transferência do Plata para o Dinamo Moscou, operação fechada. Plata não joga mais com a camisa do Flamengo, e também de Wallace Yan, que nas últimas horas avançou para se transferir para o Red Bull Bragantino. Essa operação do Wallace Yan vai valer 6 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. O Fla ainda mantém 30% do valor de uma venda futura. Meio atacante que era pretendido pelo Bragantino desde o início do ano e depois de muitas idas e vindas, enfim se acertou com a equipe da Red Bull. Além de Plata e Wallace Yan, o Flamengo também faturou nessa janela de transferências grana com a venda do Rian Roberto e um percentual da transferência do João Gomes do Wolverhampton para o Aston Villa. 24 milhões de euros ou 144 milhões de reais, que serão utilizados na contratação de um substituto para Plata. O Luiz Henrique é o nome dos sonhos, mas o Zenit tem dificultado as negociações. O clube russo quer 35 milhões de euros à vista. Até por isso o Flamengo vinha insistindo com o Dinamo Moscou que o pagamento da venda do Plata ocorresse à vista e não em parcelas. Se o acordo com o Luiz Henrique não virá, o Flamengo tem um plano B, cujo nome ainda não foi revelado. O que a gente sabe é que trata-se de um atacante estrangeiro que atua na Europa e joga na seleção do seu país. A saideira sobre o Fla: o rubro-negro recusou 10 milhões de euros ou 60 milhões de reais do Grupo City pelo zagueiro João Vitor, de só 19 anos de idade, que é titular absoluto do Sub-20 do Flamengo e também da seleção brasileira Sub-20, onde ainda é capitão. Luiz Henrique vem para o Mengão, Nicola. A pergunta é do Morre Diabo. Eu chutaria que sim. E eu vejo muito mais chance de o Luiz Henrique pintar no Flamengo do que no Botafogo. Até porque ele quer jogar no Flamengo e tem um acordo com o Fla desde o início do mês, tá? O Flamengo tem que pagar 700 milhões só em dívida no ano que vem, Nicola. Você não fala sobre esse assunto. Admilson, você está sendo injusto. O vídeo da tarde trata sobre isso. São 614 milhões de reais somente com reforços. Cheguei a falar no início da live também, mas posso repetir com mais detalhes. O Flamengo, de acordo com o seu balancete, tem 312 milhões de reais para pagar em reforços nesse ano e mais 302 milhões de reais para pagar em parcelas no ano que vem. Só com o Paquetá faltam 191 milhões de reais. Com o Samuel Lino, 121 milhões. Com o Carrascal, 36 milhões e 700 mil. É importante lembrar que se tem 614 milhões de reais a pagar com reforços, o Flamengo tem 310 milhões de reais a receber em vendas. São 177 milhões que entram nesse ano e 133 milhões de reais que entram no longo prazo. Também falei no vídeo pela manhã sobre o prejuízo de 90 milhões de reais que o Everton Cebolinha está deixando no Flamengo. Cebolinha foi comprado por 15 milhões de euros e está saindo sem custos. Thiago Souza, Nicola, Botafogo entrou na briga com Palmeiras e Flamengo para contratar o Luiz Henrique, é verdade? Thiago, Palmeiras não está nessa briga, tá? O Palmeiras entende que não há como gastar tanto dinheiro por um atacante de lado de campo, que embora ele reconheça ser bom. O Botafogo, de fato, fez uma proposta ao Zenit, troca em definitivo do Danilo, volante, e do Kadir, centroavante, pelo Luiz Henrique. O Botafogo aguarda por uma resposta do Zenit. Joilson Barbosa: o Pedro merece ganhar no mínimo 2 milhões por mês. É basicamente o que ele pede para continuar no Flamengo. Só que o BAP não tem a intenção de renovar por agora. A intenção do BAP é, nesse momento, renovar o contrato do Pulgar, que tem proposta do exterior, e se acertar com o Danilo. O Danilo, nessa quinta-feira, admitiu que tem a intenção de ficar mais um ano. Somente mais para frente discutir o futuro do BAP. E eu já contei para vocês que o BAP não morre de amores pelo atacante do Fla, tá? Everton Cebolinha está livre no mercado. A pergunta é do Reginaldo Aparecido. Não é bem isso. Cebolinha tem contrato até dezembro, ganha 1,5 milhão de reais por mês. E o Flamengo já disse que topa liberá-lo sem compensação financeira, desde que o interessado não seja brasileiro. Se for, por exemplo, o Vasco, rival do Flamengo, eu duvido que o Flamengo aceite liberar o Cebolinha agora, sem pedir uma compensação financeira. O Cebolinha quase foi para o Krasnodar, estava tudo certo entre o time russo e o Cebolinha. Na última hora, o presidente do Krasnodar desistiu do acordo. Notícia do Mengão: boa noite, meu amigo. Tony, o Plata está praticamente vendido.
Flamengo e Dynamo Moscou já se acertaram em relação a valores. Falta só confirmar a forma de pagamento. O Flamengo está trabalhando para que essa transferência ocorra com pagamento à vista. 10 a 12 milhões de euros, 10 milhões fixos mais 2 em bônus, e essa grana deve ser utilizada na reposição do Plata com Luiz Henrique. Tony Faria, e sobre esses 600 milhões que o Flamengo tem a pagar, estava contando para vocês, né? Quando você compra um jogador, você compra em parcelas. Dificilmente você faz investimentos à vista. E o Flamengo tem 614 milhões de reais a pagar pelos reforços. Só com o Paquetá ainda restam 191 milhões. Mas a conta básica é que o Flamengo tem 614 milhões a pagar em reforços e mais ou menos 300 milhões de reais a receber com vendas. Então ele, na teoria, precisa de outros 300 milhões de reais. Nada que mude o preço do dólar, o Flamengo tem enorme capacidade de arrecadação. A Rafaela Peque, Nicola, por aí o Gilmar Ferreira falou que o caixa do Flamengo está vazio, anteciparam patrocínio e verbas, por isso esse desespero com a SAF do Vasco. Rafa, eu tendo a dizer que não é essa a questão, cara. Eu acho que há uma preocupação a médio e longo prazo do que Leila Pereira e Crefisa serão capazes de fazer com o Vasco. Família de enorme capacidade financeira, o patrimônio estimado da Leila e do marido dela, o Zé Roberto Lamacchia, é de 8 bilhões de reais. No Marcos Lamacchia, que é quem está comprando o Vasco, ele é filho de um cara bilionário e filho de uma mãe bilionária, ligada também a um outro banco. E imagino eu, daqui à distância, de que o BAP está preocupado em ver o Vasco recuperando seus melhores momentos, tá bom? João Pereira, TV Oficial, o Flamengo deu calote nos empresários e o Botafogo está trocando um menino panamenho no Luiz Henrique, como a Placar noticiou hoje. Sobre Gonzalo Plata indo para o Dynamo, o valor está acertado entre as partes, Flamengo e Dynamo estão discutindo a forma de pagamento. E a renovação do Pulgar no Flamengo, ela está praticamente acertada, tá? O Pulgar tem contrato até dezembro de 27, mas por conta do voto que errou no ano passado, ele colocou uma multa de 4 milhões de dólares para propostas de times do exterior nessa janela. E já apareceram times interessados no Pulgar. A questão é, o Pulgar prefere ficar no Flamengo do que ir para o exterior, mas ele quer ficar tendo um reajuste salarial. Hoje ele ganha na casa de R$1 milhão por mês e como titular ele entende que merece ganhar perto dos 2 milhões. O Flamengo assinou com uma oferta bem melhor do que 1 milhão, mais distante dos 2 milhões. E há otimismo de que Pulgar e Danilo tenham seus contratos renovados nos próximos dias. O Thiago Souza, eu acho muito difícil o Flamengo contratar o Luiz Henrique. O Zenit para vender para o Flamengo quer receber à vista. Isso ninguém publicou, Thiago, mas eu acho que faz todo o sentido do mundo, até porque quando o Gerson foi para o Zenit, o Flamengo fez questão de receber cada um dos 25 milhões de euros à vista. É também por isso que o Flamengo está exigindo que o Dynamo pague os 10 milhões de euros do Plata à vista, tá bom? A Rafaela está dizendo que o paparazzo rubro-negro afirmou que o Flamengo agora aceita liberar o Cebolinha para o Brasil com cláusula de multa se for jogar contra eles. Diante desse cenário, desespero total do Flamengo para se ver livre do Cebolinha e do custo de R$1,5 milhão por mês. Tá tentando economizar alguma coisa, né? Boa noite, Nicola. Novidade sobre Luiz Henrique no Fla? Thiago, o acordo entre Flamengo e Luiz Henrique existe há quase um mês. Falta o acordo com o Zenit, que eu tenho a impressão de que só vai topar vender para o Flamengo se o pagamento for à vista. Também por isso, cara, por que o Flamengo abriria a mão do Plata, que se não é titular, é um 12º jogador, se não tivesse uma reposição? Não faz o menor sentido abrir mão do Plata se não for para contratar outro. E como já existiam negociações com o Luiz Henrique, ninguém vai me tirar da cabeça que o Plata está sendo vendido para que o Flamengo consume a compra do Luiz Henrique, tá bom? Nicola, o Flamengo e o Mirassol aceitaram jogar no dia 2? O Matheus Senna quem pergunta, não é bem aceitar, né? Eles têm essa, a CBF determina a data. Quer ver, ó? Deixa eu só confirmar se é dia 2, mas era não nessa semana, na próxima, né? Quer ver, ó? Santos empatou com o Mirassol. Tô procurando aqui nas minhas anotações. Tem um arquivo de Word, é isso mesmo, você tá certo. CBF marcou o jogo atrasado entre Flamengo e Mirassol para 2 de setembro no Maracanã. A ideia é aproveitar a brecha da semana da Copa do Brasil. Os dois estão eliminados do torneio, tá? Deu para entender? O José Ramiro e o Luiz Henrique, bora atualizar vocês sobre o Luiz Henrique. Contar que o Botafogo voltou à carga em relação ao Luiz Henrique. A ideia é ter um jogador grande e a primeira proposta feita pelo Botafogo ao Zenit foi recusada. A ideia do Botafogo era fazer uma troca. O Botafogo mandaria o Danilo e receberia o Luiz Henrique. O Zenit considerou a proposta ruim e pediu outro valor.
Aí o Botafogo decidiu oferecer o Kadir, que é aquele centroavante revelado na base, que aí aos pouquinhos tem ganhado um pouco mais de destaque. Ainda não há uma resposta do Zenit em relação a essa nova oferta botafoguense, tá? É só importante contar que ainda que o Zenit aceite, 2 pontos precisarão ser resolvidos. Primeiro, convencer o Danilo a aceitar a transferência para a Rússia. Ele vem relutando com essa ideia já há algum tempo. Segundo ponto, fazer com que o Luiz Henrique aceite uma bela redução salarial. Hoje, na Rússia, o Luiz Henrique ganha na casa dos 3 milhões de reais por mês. O Botafogo precisa que ele baixe bastante a sua pedida. Luiz Henrique, que havia, no início desse mês, se acertado com o Flamengo. Salário, tempo de contrato, luvas, ele chegaria para ser dono do maior salário do elenco rubro-negro. Mercado e muito mais. Acontece que Flamengo e Zenit não chegaram a um acordo antes das oitavas de final da Libertadores. O Flamengo acabou desistindo na negociação. Com a passagem do Flamengo às quartas de final, foram retomadas as conversas. O Zenit insiste em 35 milhões de euros. E o Flamengo pode ter essa grana se conseguir sacramentar nas próximas horas a transferência do Plata para o Dynamo Moscou. O Dynamo está tão animado em ter o Plata que ele já conta com o jogador estreando no dia 6 de setembro, no Clássico de Moscou contra o Spartak. O Plata aceitou a oferta, aceitou as condições impostas, vai ganhar um salário bem maior. Com a lembrança de que o Flamengo contratou o Plata por menos de 4 milhões de euros e está o vendendo por 10 a 12 milhões de euros. 10 milhões de euros é o valor fixo, outros 2 milhões de euros em bônus, tá bom? E o Flamengo tem 614 milhões de reais a pagar em reforços já contratados. E esse número consta em um balancete oficial recentemente divulgado pelo Rubro Negro. São 312 milhões de reais em obrigações nesse ano, além de 302 milhões em parcelas a partir de 2027. É bom contar que, por outro lado, o Flamengo tem 310 milhões de reais a receber com vendas já confirmadas. São 177 milhões nesse ano e 133 milhões no longo prazo. Você tira esses 310 milhões dos 614 milhões e dá para dizer que o Flamengo precisa encontrar 304 milhões de reais. É também por isso que o Rubro Negro está vendendo o Gonzalo Plata com a intenção de receber essa grana à vista para tentar fechar ainda nessa janela de inscrições a chegada do atacante Luiz Henrique. O Plata tem negociações tão avançadas com o Dynamo Moscou que talvez nem jogue mais pelo Flamengo. A expectativa é de que ele estreie pela equipe russa num clássico local no dia 6 de setembro. Só para completar, se confirmada essa negociação, que vai gerar entre 10 e 12 milhões de euros, o Flamengo se sente mais confortável para avançar na compra do Luiz Henrique por 35 milhões de euros. Queria só completar sobre os números divulgados no balancete mais recente do Fla. Somente com o Paquetá o rubro-negro ainda tem 191 milhões de reais a pagar. Samuel Lino ainda vai custar mais 121 milhões e meio de reais, enquanto Carrascal ainda vai custar 36 milhões e 700 mil reais. De todos esses números que eu citei, qual mais te impressionou? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Do Ricardo Freitas Gomes, membro do canal do Nicola. Luiz Henrique no Flamengo e o Plata no Moscou, bora lá. Flamengo e Dynamo Moscou se acertaram em relação às cifras. Operação de 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Só que resta apenas a concordância do Dynamo em relação ao pagamento à vista. Cheguei a contar no vídeo da tarde que o Flamengo tem 614 milhões de reais a pagar com reforços, metade dessa grana até o fim desse ano, a outra metade na próxima temporada. E é também por conta disso que há a intenção do Flamengo em fazer uma venda com o dinheiro entrando à vista. Tem uma impressão, não é uma informação, Ricardão, de que esse objetivo de fazer com que a grana entre à vista é para que essa grana seja utilizada na compra do Luiz Henrique. Vocês sabem que Zenit e Flamengo andaram se estranhando na época do Gerson. E o Flamengo só liberou o Gerson para o Zenit depois do pagamento à vista da multa rescisória de 25 milhões de euros. Acho natural que o Zenit esteja pedindo que o Flamengo faça a quitação dessa grana à vista. E com a venda do Plata isso fica mais fácil.